Então seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Eu já estou com o Android Studio instalado aqui, configuradinho. Se você não assistiu essa aula, se você não instalou o Android Studio, nós temos aulas aqui ensinando passo a passo para você poder aprender como instalar o Android Studio da maneira correta. Então vou deixar o link mais ou menos aqui, ó. Você clica aqui que ele vai aparecer aqui embaixo para você e você assiste para poder estar configurando e volta para essa aula aqui. E nessa aula você já vai aprender de cara como fazer a exportação e a importação do seu projeto, de qualquer projeto que você criar no Android Studio, beleza? Primeiramente você precisa saber onde é que o Android Studio está salvando os seus projetos. Por padrão, o Android Studio ele salva seus projetos aqui nessa pastinha chamada Android Studio Project. O caminho geralmente em qualquer sistema operacional, seja Linux, seja macOS, seja Chromebook no caso ali também, ou Windows, que é o caso que eu estou utilizando aqui, ele vai salvar nesse caminho usuários, nome do seu usuário e a pastinha chamada Android Studio Project, do jeitinho que está aqui, tá? Isso aqui é a maneira padrão, supondo que você seguiu o passo a passo correto de como fazer a instalação do Android Studio. Nessa pasta vai ficar salvo todos os seus projetos que você for desenvolvendo no Android Studio. E o que pode acontecer? Em algum momento você vai, às vezes, querer levar algum desses projetos seu aqui para um amigo, para um professor na faculdade, mas seria o ideal você utilizar o Git e o GitHub para poder estar fazendo isso daí, para poder estar versionando e deixando de maneira profissional. Mas muitas das vezes você só quer colocar o seu projeto num pendrive e levar para o seu amigo, para vocês poderem estar trabalhando ali em um outro computador. O que você vai querer fazer? Você vai querer vir aqui no seu projeto, clicar com o botão direito e você vai querer compactar formato zip para poder juntar todos os arquivos num único lugar. Quando você faz isso, olha só o que ele vai fazer. Ele vai gerar a pastinha, né? App Android 2024, só que olha o tamanho que ficou a nossa pastinha, 20 MB. Esse aplicativo aqui é um aplicativo muito simples, por isso que ele gerou só 20 MB. Mas dependendo do tamanho do seu projeto, pode gerar um arquivo muito maior. Tá? Mas por que chegou a gerar 20 MB? Dentro desse arquivo aqui, quando ele compactou, ele está também colocando outros arquivos relacionados ao sistema operacional que você está utilizando. No meu caso, eu estou utilizando o Windows. Você pode estar utilizando o Linux ou qualquer outro sistema operacional. E dentro dessa pasta aqui, quando eu criei esse projeto, ele colocou alguns arquivos e dependências referente ao meu sistema operacional. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que o meu projeto seja exportado de uma maneira mais pura, sem qualquer tipo de alteração, eu só quero o meu código-fonte. E se eu clicar aqui, ó, dentro da pasta que eu acabei de compactar e entrar na pastinha App, que é a pasta principal do nosso aplicativo Android, aqui na minha fonte source, aqui, que é o meu código-fonte, o SRC vem de source, está dando só 53 KB. Então não justifica todo aquele tamanho daquela pasta, né? Ah, Emerson, mas 20 MB é pouquinho, tudo bem, igual eu falei. Esse projeto aqui é 20 MB, mas pode ser que o seu projeto vai dar muito mais do que isso. Então, como que você faz para poder exportar somente os arquivos essenciais do seu projeto? Para isso, você vai ter que ter um Android Studio instalado, configuradinho. Você vai clicar nele aqui. Você vai procurar o seu projeto que você está trabalhando. No meu caso, é esse App Lista Casamento. Esse aplicativo aqui eu estou desenvolvendo e estou gravando as aulas para poder trazer aqui no Aratec Brasil. Então se inscreve no canal para não perder as próximas aulas, inclusive a sequência dessas aulas que eu vou estar gravando para você. Essa aqui é só a primeira aula de várias outras aulas que eu vou estar trazendo para você aprender a criar o seu primeiro aplicativo. Não só o seu primeiro, mas o seu segundo, o terceiro, vários aplicativos que eu vou estar ensinando para você aqui, beleza? Então, App Lista Casamento, eu vou clicar aqui. E aí eu quero agora exportar da maneira profissional, da melhor maneira possível para eu poder estar levando num simples pendrive aqui, tá? Eu vou fechar essas mensagens aqui, é normal essas mensagens que aparecem aqui. Eu vou clicar aqui no meu app, tá? Pode ser que esteja aberto para você aqui o seu projeto, vai estar esses arquivinhos abertos aqui, essas pastinhas. É só você fechar e deixar do jeitinho que tá aqui, ó. Você vai selecionar a pastinha app, vai clicar nela, vai clicar nesse menu hambúrguer, que a gente chama menu hambúrguer por causa dessas fatiazinhas aqui, parece um hambúrguer, né? E aí você vai clicar nele, você vai ir lá embaixo, export, e vai selecionar export to file zip. Clicou aqui, você vai gerar um nome para ele. Seleciona a pasta onde você quer colocar, nesse caso eu vou colocar aqui mesmo em Android Studio Project, e aqui, ó, já tem um arquivo escrito App Android 2024. Eu vou colocar o mesmo nome, só que eu vou colocar com underline, App Android underline 2024. É o mesmo projeto que está aqui, só que ele está com um nome diferente lá na pasta do projeto, tá? Mas é o mesmo aplicativo, no caso. Eu vou clicar aqui, vou dar um OK, e ele exportou. O próprio Android Studio gerou a exportação desse projeto para mim aí, para poder estar colocando no pendrive. Olha só, App Android 2024 a gente criou manualmente. Lembra? Eu fui lá com o botão direito, cliquei, coloquei aqui para compactar para arquivo zip. Ele gerou esse arquivo de 20 MB. Já o arquivo que o Android Studio gerou para mim, olha só o tamanho que ele ficou, 118
KB. Olha só a diferença, mesmo projeto no caso, né, que eu tô gerando aqui. Só que por que tá tão leve assim? Igual eu expliquei no começo da aula. Tá leve porque basicamente o Android Studio só exportou para mim os arquivos essenciais e que em posse desse arquivo, quando eu rodar ele, eu importar, né, para dentro do Android Studio lá do meu amigo ou lá do professor que pediu o meu projeto na aula ali de desenvolvimento de aplicativos, quando o professor executar esse aplicativo lá no sistema dele, o Android Studio ele vai recompilar o projeto e vai gerar as pastas necessárias para rodar aquele projeto lá no sistema operacional do professor, do seu amigo ou de qualquer pessoa que seja ali que está querendo utilizar esse seu projeto para poder trabalhar com ele. Igual eu falei para você, isso aqui não é a melhor maneira, não é o jeito profissional de fazer. Geralmente o pessoal utiliza o Git lá e o GitHub para poder fazer essa exportação e importação, trabalhar com versionamento. Futuramente eu posso estar ensinando você, mas é interessante você entender que para exportar um arquivo, para poder exportar o seu projeto no caso e salvar de maneira profissional e o mais limpo possível, para não gerar erro até, se você fizer dessa maneira manual aqui, ó, de clicar com o botão direito, compactar, pode gerar erro também, porque você vai estar levando um monte de arquivo do seu sistema operacional, do estado que está funcionando agora o seu computador. Aí se você levar para um outro computador e tentar abrir o seu projeto do Android Studio aqui, esse seu projeto no outro Android Studio, pode até gerar erro. Então a melhor maneira de fazer isso é fazer utilizando o Android Studio, clicando aqui no menuzinho hambúrguer, indo em File e depois exportar e exportar para o arquivo zip que o Android Studio vai estar gerando. E sim, dá muita diferença de tamanho de projeto. Tenha isso em mente que é muito importante você entender como fazer essa exportação. Depois, se você quiser abrir no outro computador, é só você clicar com o botão direito aqui e extrair tudo. Uma vez que você extraiu tudo, ele vai ficar uma pastinha igual essa daqui. Aí você vai lá no Android Studio, normalmente, pode vir aqui, ó, você fecha esse projeto, né? Pode, ó, Close Project. Aí você vai, deixa eu puxar ele para cá. Você vai clicar aqui em Open, vai procurar a pasta, ele vai aparecer desse jeito aqui, ó, a pasta para você. Do jeitinho que tá aqui, você vai dar um OK, ele vai abrir o seu projeto tranquilamente. Vai demorar um pouquinho para poder, igual eu falei, ele vai criar as bibliotecas, tudo referente ao sistema operacional que você vai estar utilizando para poder rodar o seu projeto. Se ficou dúvida, comente aqui embaixo e se inscreva para não perder as próximas aulas. Lembrando que aqui na descrição tem cursos e treinamentos para você poder aprender do absoluto zero. E aqui na descrição também vai ter um link de uma formação, onde você vai aprender do absoluto zero tudo o que você precisa sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Então dá uma conferida que vai valer muito a pena, você recebe certificado, você vai se preparar para o mercado de trabalho, um mercado que vem crescendo cada vez mais e mais, beleza? Um grande abraço e te vejo então na nossa próxima aula.